E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje vamos descobrir o que acontece quando música, dança, cultura pop e batalhas épicas se misturam. Guerreiras K-Pop é uma animação de ação, música e fantasia lançada pela Netflix. Inclusive, essa animação foi feita pela Sony Animation, a mesma produtora de Aranhaverso, Família Mitchell, Angry Birds. Então, aqui já me chamou a atenção, porque esse estúdio, essa produtora, tá vindo com coisas muito boas há um bom tempo. E, obviamente, ela foi a produtora revolucionária que lançou uma estética, um estilo totalmente diferente quando lançou Aranhaverso, que influenciou em outras produções de animação. E eu queria agradecer aqui a Helena, que é uma líder aqui na nossa igreja, que me indicou e, Helena, valeu muito a pena, real. Pra quem tem um certo preconceito, essa animação pode te surpreender. Imagina um grupo de K-pop que brilha nos palcos, arrasa nas coreografias e tem milhões de fãs, mas também guarda um segredo incrível. Elas são caçadoras de demônio. Rumi, Mira e Zoe formam o grupo Huntrix, que usam a energia da música, da dança para lutar contra monstros que querem destruir o mundo. Os demônios querem sugar as almas das pessoas e elas estão acabando com esses bichos ruins. Só que a coisa fica séria quando aparece uma boy band rival, que são os Sadia Boys. Eles são bem aquele estilo, cantores de K-pop, o cabelo assim, pele perfeita e tal, né? Mas na verdade, eles são demônios disfarçados e eles querem espalhar o mal. Agora, entre shows cheios de luzes, batidas e performances de tirar o fôlego, as garotas vão ter que provar que a amizade, coragem e música podem ser armas poderosas contra as trevas. O projeto é dirigido por Meg Kang, nascida em Seul, na Coreia do Sul, mas ela cresceu em Toronto, no Canadá. Ela estudou animação clássica na Sheridan College e começou a sua carreira na DreamWorks, trabalhando em filmes como Kung Fu Panda 3 e Shrek para sempre. E futuramente teve uma experiência já como co-diretora em Lego Ninjago antes de ser a diretora e a idealizadora dessa história. Ela é apaixonada por histórias que misturam culturas e exploram a jornada de amadurecimento. Provavelmente, como todo artista, ela compartilha por meio das suas obras um pouco dessa experiência dela de, nasceu em um país, mudou para outro, então esse lance de diferentes culturas e provavelmente do amadurecimento que todos nós vivemos quando saímos da infância para a adolescência, que é o quê? Pré-adolescência. A estética, a proposta da animação, ela tem um visual bem colorido, vibrante, inspirado, obviamente, em clipes de K-pop, com muita luz, glitter, figurinos bem chamativos. E eu achei bem legal porque tem referências a mangá e anime, assim, principalmente nas expressões. Sabe aquela expressão que você vê quando você tá assistindo um anime, do nada o personagem tá assim, de repente ele faz uma cara muito assim, muito louca. Rolaram algumas coreografias que são reais e foram adaptadas pra animação, então isso é muito bom. Talvez você que é bem fã de K-pop possa identificar uma ou outra. As cenas de luta, são muito bem feitas, de verdade. Assim, pra quem curte, por exemplo, Naruto ou o próprio Aranhaverso, ou o Gato de Botas, que tem umas cenas de luta ali que são bem envolventes, essa animação tá, muito parecida. Trilha sonora, obviamente, mesclando K-pop com música eletrônica e um lance meio orquestra, assim, né? Um lance meio épico e tal, porque é um desenho, uma animação sobre fantasia, né? Que marcam tanto os shows quanto as batalhas que acontecem. Pra quem gosta de cultura coreana, tem muita referência à música, à mitologia e aos doramas. Vamos lá, temas que relacionam com a Bíblia, assim, porque é isso que a gente tá fazendo aqui, né? A primeira coisa que é muito importante é dizer, esse não é um filme baseado na Bíblia. Na Bíblia, seres humanos não viram demônios. Demônios, na verdade, são anjos que se rebelam contra Deus e não há salvação e nem perdão para os demônios. Uma coisa legal da animação é que elas estão lutando contra isso, mas quando você assistir, você vai perceber que tem um demônio que está se arrependendo ali e tal, e lidando com o sofrimento dele. Isso não existe no contexto da Bíblia. Aí quando eu tava pensando nisso, eu quero trazer para vocês o versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Cara, se Paulo tava falando isso sobre pregação da palavra de Deus, sobre profecia, imagina o que a gente vai fazer com conteúdos e produtos da cultura pop. Você tem que olhar, ver o que é bom e tira. Não é jogar tudo fora, né? Não é você pensar, como não é baseado na Bíblia, e falar sobre tema de demônios, que é o caso da animação aqui, a gente não pode simplesmente excluir o filme e dizer que é do demônio, Satanás sai, tá amarrado. Não, porque
Meu, a gente pode aprender alguma coisa com o que a graça comum de Deus fala. E se você achou interessante o que eu tô falando aqui sobre graça comum, eu não vou poder explicar aqui, mas, meu, vai aparecer um card aqui sobre um vídeo que a gente fez sobre cultura pop, explicando por que a gente fala disso. E eu vou botar na descrição também uma pregação que eu dei a respeito de cultura pop e como a gente interagir com ela do jeito bem legal. Meu, idolatria aparece aqui. Só que, obviamente, como uma crítica, né? A gente vai trazer como uma crítica, né? Que esse universo do filme tem muitos fãs e artistas que tratam a fama como algo quase que divino. Mas essa busca por isso sempre traz decepção. E é um alerta para nós, porque se nós colocarmos a nossa esperança em curtidas, seguidores, reconhecimento, que as pessoas vão falar de nós, admiração dos outros, a gente vai se frustrar, porque esse não é o nosso lugar. Apenas Deus é digno de ser adorado. E, gente, o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. O profeta Jeremias diz o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Mano, olha isso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, é Deus falando, examino o coração e provo o pensamento. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. O nosso coração tende a criar ídolos e que roubam, podem ser coisas, pessoas, músicas, artistas que roubam o lugar de Deus. Isso acontece de forma muito real, inclusive com artistas de K-pop ou qualquer outro estilo musical que você goste, ou até outro artista em alguma outra forma de arte, como atrizes, atores, sei lá. Esses ídolos, né, os vilões ali, eles vão falar uma hora que eles querem almas e corações, né? Os demônios querem engolir as almas. Então, eles estão representando isso. Isso que o pecado e o diabo quer, que é roubar o coração que devia estar direcionado para Deus, para eles, para alimentar o próprio ego desses demônios e do rei demônio lá, que é o bichão do mal. Aí eu quero trazer um outro versículo para você. Ó, acima de todas as coisas, guarde o quê? Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. É daqui que vem os nossos amores, nossos desejos, é daqui de dentro. E Deus quer dominar esse coração. Ele quer cuidar desse coração, porque ele sabe o que vai trazer satisfação de verdade para mim e para você. Apenas ele. E por isso ele sabe que nosso coração tem que estar direcionado para quem? Para ele. Agora os vilões aqui na animação, eles vão se apresentar como aqueles que amam o pecado, que querem ser os donos dos corações e satisfazer os desejos desses corações. Muito parecido, sabe com quem? Com a cobra, mano, com o inimigo, com o diabo lá no jardim do Éden. Então, toma cuidado com o seu coração e não seja um vilão. Porque sabe o que vilões fazem? Os vilões, eles não curtem o vídeo e nem compartilham. Então, não seja um vilão, curta o vídeo agora, compartilhe com algum amigo, alguma amiga que também assistiu esse filme e que pode ter uma reflexão mais profunda com o nosso vídeo aqui. Um outro ponto são marcas que queremos esconder. Os nossos pecados. Se esconder e não expor as fraquezas. Tem uma hora durante a animação que as três cantoras estão ali conversando e elas fazem uma citação da mentora delas, né, a Celine. Elas dizem o seguinte: somos caçadoras, vozes fortes, suas faltas e medos nunca devem ser vistos. E isso é uma mentira. Apesar de ser a mentora delas e ela ter ajudado as três meninas a se desenvolverem como guerreiras muito fortes, essa ideia está errada, porque entre elas haviam coisas que elas escondiam umas das outras. E por causa disso, houveram alguns problemas que você assistindo o filme você vai descobrir por conta delas esconderem aquilo que estava aqui dentro. E isso é um contraste com o que acontece com os demônios. Tem uma hora que o personagem diz: os demônios sentem vergonha e sofrimento. É isso que o pecado traz na vida de quem não tem Jesus, mas também afeta a vida de quem já entregou a vida a Jesus. Porque nós temos o perfil de quem já entregou a vida a Jesus e quem não entregou. Mas ambos estão debaixo da influência do pecado. E o pecado quer o quê? Sugar a nossa alegria e satisfação que deveria ser encontrada em Jesus e gerar apenas sofrimento. O pecado, que nem o rei demônio, que promete pro personagem Dino que ele teria alegria e satisfação, ao dar aquilo que ele queria, no final trouxe apenas dor e sofrimento. Por isso que ele é amargurado e está procurando perdão. Uma outra personagem para ajudar a gente a entender isso é a Rumi, que é a vocalista principal. Ela luta contra as próprias marcas. Enquanto ela não abre para suas amigas, nada vai mudar. Aí eu quero ler um outro texto para vocês que ajuda a gente a lidar com isso. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem
curados. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se você não abrir para as outras pessoas como que você está se sentindo, você nunca vai ser curado. Se você não expor os seus pecados, as suas falhas para as outras pessoas, você nunca vai mudar. Talvez não são pecados que você fez. Talvez é alguma coisa que alguém fez contra você. Ou marcas que você fez em si mesmo. E você está lutando com essa angústia profunda aí dentro. Enquanto você não abrir isso para pessoas de confiança, nada vai acontecer. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um e-mail, que se você passa por isso, de angústias profundas, tristezas profundas, talvez até viveu marcas, ou se fez marcas, e quer ajuda, a gente vai tentar te ajudar no que for possível. Diferente do rei demônio ali, que promete uma coisa e traz dor e sofrimento, o que Deus apresenta pra gente, o Deus verdadeiro e real, é bem o contrário. É salvação, é cura das nossas dores, das nossas marcas, dos nossos pecados. Outra questão é de identidade. Existem muitas vozes que dizem quem nós somos, querem dizer, na verdade. Vozes intrusivas que dizem que você não é amado, que você não faz nada direito. Chega de mentira. O pai da mentira é o diabo, que te engana e ele quer dizer quem você é. Mas sabe quem pode dizer quem você é de verdade? Apenas Deus diz quem nós somos, porque Ele nos conhece no mais profundo e Ele está moldando em nós uma identidade que é a de filhos amados. Nós antes, éramos pecadores e Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E em Cristo Jesus, quando você entrega a sua vida, você ganha uma nova identidade, que é o quê? Filho amado, filha amada. É isso que isso que Deus quer para você. Olha o que Jesus disse sobre Ele mesmo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6. Esse versículo, Jesus está trazendo afirmações importantes que têm toda a relação com o que as personagens, não só as cantoras, mas as pessoas da animação vão viver com essas vozes intrusivas. Um caminho para sair do fundo do poço, de onde você está se sentindo dessa angústia. Um caminho para sair e em direção a quem? A Deus, que tem vida, que tem satisfação, que tem alegria. Segundo, ele é a verdade. Então o que ele fala é aquilo que é real. A gente ouve muitas vozes que falam mentiras sobre o que você é ou o que deve ser. Apenas Jesus pode afirmar, de fato, quem você é e te ajudar a se entender. E terceiro, é a vida. Porque por causa do pecado estamos mortos nos nossos pecados e precisamos ir para a vida. Nós estamos sem alma, sem perdidos, sendo guiados por ídolos do mal. E Deus quer que nós estejamos ao lado dele. Isso é por meio de Jesus, porque esse amor dele lança fora todo medo, dor e sofrimento. Ele traz cura para a sua alma. Essa animação lida com assuntos muito importantes para a nossa época. Para você que é pré-adolescente ou adolescente, muitas vezes temos vozes que dizem quem nós somos. Muitas vezes vivemos situações em que pessoas fazem mal para nós e às vezes nós fazemos mal a nós mesmos e geramos marcas e desconfiguramos nossa identidade. Jesus quer transformar a sua vida e te dar uma nova identidade. Pra minha própria surpresa, vamos lá. Avaliação, eu dou 5 Zs. De verdade, o Bruno até reagiu aqui, tipo, como assim? É verdade, são pouquíssimos os que eu tenho esse envolvimento e eu tô surpreso porque eu não dei nada pra essa animação. Quando a Helena indicou, eu pensei, os pré-adolescentes estão assistindo, vamos ver então. Cara, que animação boa. Só que eu preciso fazer um parênteses aqui. Se eu tivesse assistido em português, dublado, que normalmente é o que eu faço com animação, porque a dublagem brasileira é muito boa, eu teria dado menos, porque, a parte das músicas é bem ruim, as músicas é mais legal você ouvir no original, mas fechando esse parênteses, a narrativa ela fica muito boa, ela dá uma virada do nada, é muito surpreendente, me pegou assim, eu tava assistindo, escrevendo assim pra mim pro roteiro, daí tem uma hora que eu parei, e tá aqui, o que vai acontecer? Tipo, mexeu comigo, assim, me envolveu, E o legal também é que essa animação ela pode agradar um público bem diverso, tanto pra você que é fã de K-pop, mas também a você que nem eu que curte anime, tipo uma vibe meio Naruto, que gosta de umas lutas, umas cenas de luta bem coreografada, tem lá. E pra quem gosta de uma animação bem feita, com uma história cativante, pode ir que Guerreiras K-pop super indico. Falando em indicação, vamos falar de outras animações, outros filmes pra você assistir. O primeiro deles é Kung Fu Panda, por causa de cenas de ação, por conta de transformação numa jornada e pra gente lembrar que as aparências e o que os outros dizem não te definem. E também Homem-Aranha através do Aranhaverso, mesma produtora aí, Sony Animation, que fez o Guerreiras K-pop, vamos falar do Aranhaverso, mas é o através do Aranhaverso, eu sigo no filme, em especial o arco narrativo, a história da Gwen e como ela tá lidando com os sentimentos dela e como ela precisa abrir o que ela tá sentindo com a família dela.
no caso, com o pai dela. E pra fechar, a família Mitchell, que fala sobre um grupo ali, família que tem que se livrar das próprias diferenças geracionais de idade e de gostos pra conseguir vencer o mal e viver como uma família unidos. Mano, é muito legal essa animação, é muito divertido. E aí, curtiu o vídeo? Já assistiu Guerreiras K-Pop? Coloca aqui embaixo então nos comentários o que você achou.